Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElizabethMargot_, e no Facebook, Elizabeth Margot. Março de 1810. Albert. Era de manhã cedo. Robert tinha acabado de fazer seu jejum e precisava de um bom banho, o que estava sendo providenciado pelo mordomo. Sim, milord. Porque ninguém me disse que Prudence estava aqui. O senhor o olhou por um breve momento e depois voltou a preparar a água. Achei que suas tias tinham falado sobre a presença dela. Minhas tias falam sobre tudo, menos sobre coisas importantes. E como o senhor soube que ela está aqui? Pelo que tenho visto, a senhorita Prudence evitou entrar aqui desde o primeiro dia. Ele riu e assentiu. Ela é cautelosa demais para entrar no território do inimigo. O que importa no fim é que estou sabendo. Isso basta. Robert passou por toda a tortura do dia. As tias vieram visitá-lo assim que Albert deixou os aposentos. Sentaram em suas cadeiras e falaram até não poderem mais. Ele evitou perguntar de Prudence. Precisava e queria falar com ela antes de dizer ao mundo que sabia sobre sua presença na casa. Seria mais vantajoso dessa forma. Mas Prude não apareceu nem durante o dia e muito menos à noite. Robert a esperou, mas ela não apareceu. E aquilo, de certa forma, o deixou bastante frustrado. Não gostava quando seus planos e planejamentos eram interrompidos por acontecimentos externos, por decisões alheias. O segundo dia foi passado da mesma forma. As tias, Albert, um enorme tédio, além da dor. E nada de Prudence. O que ela estava pensando? Que evitar o quarto o faria esquecer que ela estava ali? Não, ele não esqueceria. E ainda precisava de sua ajuda. Mas ela parecia não pensar daquela forma. E ele não teve outra escolha a não ser mudar o plano. Tia Ethel, onde Prudence está? Ela veio com vocês? A mais nova das três lhe deu um enorme sorriso e se endireitou na cadeira, prestes a contar tudo o que Robert queria saber. Oh, sim! Ela veio, meu querido. Chegou um dia antes de nós para ajudar em tudo que era necessário. Ela é uma boa menina, não se importa em ajudar, ainda mais quem é da família, como você, meu bem. E por que eu ainda não a vi? Já se passaram mais de uma semana que vocês estão aqui. Ela disse que não quer lhe incomodar. Sabe como Prude é? É tão discreta e não procura ser um peso pra ninguém. Principalmente quando a pessoa está passando por um momento tão difícil como o seu. Nós insistimos, não é mesmo, Marigold? Mas ela se negou terminantemente a vir, pois está convencida de que a sua presença não ajudará em nada. Eu, por outro lado, acho uma falta de modos tanto minha quanto dela não nos falarmos pelo menos uma única vez. Afinal, mesmo ainda estando preso a essa maldita cama, desculpe o termo, tias, ainda assim, sou o dono desta casa e, como tal, gosto de dar boas-vindas e fazer com que meus hóspedes sejam bem atendidos e se sintam bem-vindos aqui. Você não precisa se preocupar com isso. É a Prudence, ela é da família. Ele olhou para a tia Letia, a mais velha e sensata das três. Eu sei que é, mas ainda assim, ela é minha hóspede. Eu concordo com Robert. Acho que Prudence deve vir visitá-lo. Os dois se conhecem desde pequenos. Pode deixar, meu querido. Nós iremos trazê-la. Ele sorriu para a tia Marigold e voltou a fechar os olhos. Se sentia satisfeito por ter conseguido pôr o plano em ação sem maiores problemas. Robert sabia exatamente o que Prudence faria com aquela notícia. Sabia que com a inteligência dela, Prude viria na hora certa, e não com as tias ao seu pé. E foi exatamente isso que aconteceu. A casa entrou no silêncio do sono, e quase no segundo seguinte, Prudence entrou em seu quarto.
Dessa vez ela vinha com uma vela. Usava o vestido que provavelmente havia usado no jantar, de um tom azul claro e solto, como a moda campestre pedia. Ali não exigia espartilhos e tons provocantes. E apesar de Robert gostar de ver as mulheres vestidas para Londres, preferia ver Prudence vestida para o campo. Combinava muito mais com ela e com sua inteligência e simplicidade. Pediu para me ver? Ele assentiu e a observou fechar a porta e ficar parada, como uma estátua, no meio do quarto. Quero sua ajuda. Prude não deu sinal de que o responderia, e por isso Robert continuou. Preciso que você comece a vir com minhas tias para me visitar. Mas sua maior função será evitar que as 3 entrem juntas nesse quarto. Eu não conseguiria aguentar nem mais um dia de cuidados excessivos. Ela assentiu. Eu farei o que posso. Amanhã virei com elas. Ótimo. Obrigado, Prudence. Prude assentiu e logo saiu do quarto. Mas não foi muito longe. Colocou a vela no primeiro móvel que encontrou e encostou na parede. Estava nervosa, odiava o tom e a forma como Robert falava, com grande ironia e como se fosse o dono do mundo. Odiava ainda mais o fato de ter seu coração vibrando por cada movimento, olhar e palavra dele. Se odiava por amá-lo tão profundamente e não conseguia odiá-lo ou se tornar imune aos seus poderes. Era por isso que estava afastada dali. Era por isso que usava as madrugadas para vê-lo. Não podia ser descoberta, senão sua única forma de amá-lo iria ao chão. E foi o que aconteceu na noite retrasada, quando Robert a reconheceu e Prudence teve que fugir do quarto para evitar fazer algo irracional. A manhã chegou e com ela uma enorme dor de cabeça. Prude sabia que não poderia ficar de cama. Tinha falado que cumpriria o pedido de Robert, e com isso teria que levantar e seguir as tias até o quarto do conde, e ali ficar até uma das 3 querer sair. Ela colocou seu vestido mais confortável, um branco que já estava em seu armário há alguns anos, mas era tão bom quanto os mais novos. Colocou uma touca rosa claro para evitar prender o cabelo em um coque apertado. Pegou um livro tranquilo de ler e se juntou às tias na mesa do de jejum. As 3 já haviam lhe avisado que naquele dia ela iria visitar Robert, o que Prudence disse que faria com grande gratidão perante a hospitalidade que o conde queria mostrar, e a recebia em casa. As senhoras disseram que ela não precisava ser tão agradecida assim, pois era parte da família, e por isso deveria visitar Robert, apenas por fazer parte daquele círculo tão íntimo. O que Prude gostou de escutar. Amava saber que as 3 a consideravam parte de seu sangue, mesmo que não tivesse nenhum parentesco relacionado, e ela fosse filha de pessoas do campo. Robert estava na cama como de costume naqueles dias passados. Prudence entrou por último e sentou na cadeira mais afastada da cama. Não queria buscar um contato direto com ele, e sabia que ele não queria aquilo também. Tinham vivido 10 anos daquela forma, com uma Prude quase invisível aos olhos de Robert. Ela sabia que lugar deveria ocupar na presença do conde. Sabia que deveria ficar quieta e não encará-lo. Era assim que Robert preferia as coisas, e era assim que Prudence faria. A conversa foi cordial, da mesma forma que haviam sido tantas vezes antes, sem um pingo de intimidade ou de sentimento, por qualquer que fosse. Ele se mostrava duro e intrespassável, enquanto Prude fazia o que a educação mandava e respondia apenas as perguntas feitas diretamente a ela. Era assim que tinha sido, e era assim que seria para sempre. Marigold e Ethel, venham comigo até a sala de costura. Vamos pegar nossos bordados e trazer para cá. Assim poderemos ficar todos juntos e ainda não nos atrasarmos em nossos afazeres. Tia Letia, a senhora realmente acha que eu vou atrapalhá-las em seus bordados? Por favor, não se esforcem por mim. Vão para a sala de costura. Ela tem esse nome não é à toa. E eu já ia dormir de qualquer forma. Você tem certeza, Robert? Sim, podem ir. Eu ficarei bem sozinho. Qualquer coisa, Albert virá ao meu socorro. A mais velha assentiu e levantou seguida das outras 3. Ah não, fica por mais tempo, Prudence. Você não precisa bordar nada. Espere até Robert dormir para assim ir nos encontrar. Não ficarei confortável sabendo que ele está sozinho. Uma pessoa doente não deve ficar isolada de companhia. Ela olhou para as tias e depois para o conde. Mas ele não fez nenhum sinal de protestar, o que foi muito estranho. Prudence sabia que não poderia opinar, não enquanto era uma convicção de tia Letia, a mais dura e certa das 3 irmãs, mas também a mais dedicada. Apesar de não transparecer. Devia isso a ela. No fim, devia isso às 3. Elas se foram, e um silêncio bastante incômodo tomou conta do quarto. Prudence não voltou a se sentar. Ao invés disso, foi para perto de uma das janelas que estavam abertas. Não eram todas, o que deixava o quarto iluminado, mas na medida certa, para a vontade de Robert.
Amanhã, tente trazer apenas uma, e assim por diante. Fale qualquer coisa sobre doentes se cansarem rápido demais, e as faças vir uma por vez. Ela sentiu ainda de costas. Por que você não as quer por perto? Elas te amam como se fosse o próprio filho de cada uma. E eu as amo, pelo amor e carinho que me dão desde que nasci. Mas eu estou com uma perna quebrada, todo ralado e enfiado nessa cama. Isso não deixa meu humor muito bom. Afinal, ele nunca foi o melhor de todos. E eu só quero paz, Prudence. Quero silêncio, calma e escuro. Só te peço para me ajudar nisso. Eu farei o possível para ajudá-lo nisso. Dei minha palavra. E eu agradeço por isso. E agora, pode ir. Ela o olhou. Mas... Eu sei o que elas te pediram, mas não é como se o quarto fosse ser vigiado pelas 3. Me deixe ter um momento sozinho, com paz e silêncio. Prudence assentiu e se retirou do quarto sem dizer algo ou olhá-lo novamente. Ela cumpriu com o acordo, e no dia seguinte, Prudence trouxe apenas tia Marigold para passar o dia com Robert. As duas bordaram e ficaram conversando entre si, o que trouxe grande alívio a ele. Agora não precisava usar toda a sua pouca educação para não ferir os sentimentos das tias, pois não precisava mais falar, e tudo graças a ela. Se sentia em dívida com Prudence. Sabia que aquilo era difícil, sabia que entrar naquele quarto era uma atitude quase impossível para ela. Mas mesmo assim, Prudence se manteve em pé e forte, decidida perante todo aquele pedido de Robert. Ele tinha consciência de que tipo de relação tinham. Tinha noção do porquê não se falarem e do porquê ele manter isso. Não queria ser ruim para ela. Prudence era uma jovem. Sim, ele ainda considerava 29 anos como jovem. Afinal, ele tinha 30. E ela ainda estava muito bem e racional. Uma pessoa que sempre pensava no bem dos outros antes do seu. E nunca tomava decisões ruins. Era prudente, como seu nome já dizia. E justamente para protegê-la, era que Robert tomava aquela atitude. Pois ele precisava preservá-la de si mesmo.